Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um recurso novo do Pierquali, que é o tratamento para aqueles clientes que você cobra por hora ou por chamada. Né? Muitas empresas cobram, atendem clientes e cobram por hora ou por chamada. Né? Então eu vou mostrar aqui um recurso legal de quem utiliza isso, que é a tabela de preços. E como isso impacta dentro do chamado, né? Primeiro ponto importante aí é em configurações, você vai ver a opção tabela de preço. Então você vai configurar as suas tabelas de preço, né? Nesse cadastro. Aqui você tem alguns tipos, né? Então você, quando for configurar a sua tabela, você vai dar um nome para ela, né? Então, um exemplo aqui, vou colocar aqui, tabela de preços, Pierquali, por exemplo. E aqui eu vou colocar o tipo de preço. E aí existem 3 tipos de preço. Existe o fixo mensal, é aquele que você atende. E aí aqui tem só para ficar a nível informativo lá no seu cadastro do cliente. E tem a opção para você que você cobre por chamado ou que você cobre por hora no chamado, tá? Então, esses dois aqui, eles têm impacto lá no chamado, né? E esse último pede uma informação extra que quando você finaliza o chamado, ele te pergunta qual foi a quantidade de horas que você gastou para atender aquele chamado. Então vamos usar esse como exemplo, porque fica fácil de a gente entender os demais. Né? Então você criou a tabela, aí você vai começar agora a configurar aqui, a informar os preços. Você vem aqui no botão valores, e aí você vai informar os preços conforme as empresas que você... aqui não são os clientes, aqui são as suas empresas. Pode ser que você tenha uma só, beleza. Mas você vai vir aqui informar preço, você vai colocar para qual empresa. Então vamos pegar aqui a Acme. Se eu pegar uma empresa que é mais, eu já sei, empresa 8, e eu vou dizer o seguinte, olha, para a empresa 8, o valor de hora homem é R$ 180, ok? Então ele vai registrar aqui. E aí eu coloco os preços para as tabelas. Repare que como a gente escolheu na tabela o tipo, aqui ele já aparece, aqui é o valor por hora chamado. Né? Então já fica configurado. Pois bem, aí agora o que eu faço com isso? Você vai no cadastro do seu cliente, o cliente que você quer controlar dessa forma, né? Então você vai lá no seu cliente e aqui em configurações do Service Desk. Se tiver alguma dúvida, aqui tem um vídeo falando sobre isso, né? Das configurações do Service Desk. E aqui embaixo tem a tabela de serviços desse cliente. Então você vai vir aqui e vai informar qual que você quer, a tabela de preço que é qual, né? Então a partir daí o sistema vai aplicar essa tabela no chamado. Então, quando você digitar um chamado, ele já vai buscar a tabela e vai localizar lá para você. O que ele vai mostrar para você? Na hora da digitação você não vai ver nada, né? Mas tem 2 lugares importantes. Um é como o chamado ainda está aberto, você consegue saber, né? Qual foi a tabela que usou, etc. Mas nós vamos pegar aqui um finalizado, que tem mais lógica, né? Então vamos vir aqui na consulta, vamos pegar aqui concluído, vamos colocar um período maior, né? Acho que já tem um aqui que está com esse nome, chamado com HH, com hora homem. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui, esse aqui chamado HH7, que a gente vai conseguir entender. Então, no visualizar dele, reparem que ele já está finalizado, ok? Então, aqui eu estou só com as informações dele. Porém, o botão custo chamado apareceu aqui. Ah, Júlio, por que apareceu esse botão? Porque lá no cadastro do usuário, você tem que dar permissão ao usuário para ver esse botão. Então, você não vai dar permissão para todo mundo. Né? Então, só que onde que está isso? Está lá no cadastro de usuário, só para que você enxergue.
né? Vou pegar um usuário qualquer, mas para você ver aqui no botão de acesso, Zoom Service Desk, está aqui, ó, permite visualizar valores do chamado. Então, você tem que dar permissão para o usuário. Então, como apareceu o botão do custo chamado, você clicou aqui, você vai ver, olha, esse, no caso desse chamado, a tabela, nesse chamado, da onde ela veio? Ela veio do cliente. Por quê? A tabela pode vir configurada no cliente, né, já nas configurações de Service Desk, ou ela também pode vir, se ela não tiver amarradinha lá, ela pode estar na categoria, né? Então, lá na categoria, você pode também informar a tabela preço por categoria, ok? Então, você tem aqui na categoria ó, a tabela de preço. Então, ou ela vem do cliente, ou ela pode estar aqui na categoria. Porque, de repente, para cada categoria eu quero um valor e os preços são das minhas empresas, independente de que cliente. E quando eu tenho o caso de um cliente específico, eu amarro lá no cliente, igual você viu. Então, ele vai me dizer da onde veio, qual tabela usou, qual tipo, nesse caso, que tipo é HH, para qual empresa e qual o valor. No caso com a empresa 8, era o valor R$ 100 por hora. Essa aqui não é aquela tabela que eu cadastrei, é um exemplo, né? Então, 100 vezes 5, 500. Então, aqui cobrou R$ 500. Então, aqui você tem a informação de custo. Ah, eu quero apresentar um relatório para o meu cliente. Então, você vai vir aqui no Service Desk, no menu de relatório, vai ter uma opção chamada faturamento de chamado. Você vai pôr o período que você quer. Vamos colocar aqui um do nosso. Né? Eu vou pôr a empresa. No caso aqui eu vou pôr a empresa 8, né? Eu já faço. Se eu quiser pôr o cliente aqui, só para entregar o cliente direto. Mas se eu não colocar, só botar a empresa e o período, ele vai quebrar por cliente aqui. Né? Então eu já sei cada. Ah, eu quero entregar só para o cliente 2. Beleza, eu vim aqui, cliente 2 no filtro do relatório. Ele vai me mostrar. Opa, desculpa, o período voltou aqui. Né? Vamos botar 1/9, né? Que é mais fácil. Empresa 8, cliente 2. Ele vai me dizer que ó, nesse período deu R$ 1.050, sendo que 150 foi por valor do chamado, daqui também foi por valor do chamado, e esse aqui foi por HH, né, 120 horas a R$ 600, né, e tem 100 horas 200. Então, aqui para 2 horas, esse para 5 horas, né, faturado. Então, aqui você que tem um extratinho, você pode mandar para o seu cliente. Então, isso é legal quando você trata esse tipo de atendimento, ou seja, chamado por hora ou chamado por valor de chamado. Abraço e até a próxima.